Isso Isso. mesmo. Não, então só assim, como a Estela colocou para gravar agora, é só para poder falar que eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de família pelo olhar do observador e trouxe algumas considerações de famílias presentes em alguns filmes e animações da Disney. Então, né, como eu falei, todo o meu interesse partiu da ideia do desenho de família, que as pessoas desenham família como relatos de uma família nuclear, e desconsideram as novas concepções de família, desconsideram toda uma nova realidade, e que eu percebi que não é tão nova assim. Então, eu parti de uma pequena análise histórica no meu trabalho, então eu trouxe famílias, desde a época que ela foi constituída como uma questão de sobrevivência, até ela chegar no fato da família sendo composta por uma união com base no afeto e no amor. E aí observei a necessidade que a gente tem de desnaturalizar o conceito de família. Ou seja, a família não pode ser só composta de mãe, pai e filhos. E aí, para uma posição mais crítica, a gente trouxe uma análise de uma objetividade de parentes de Maturana através da família regida como uma co-construção da pessoa com o observador. E nós chegamos ao conceito trazido por família através do pensamento sistêmico. Então, tem um conceito da Larcão que diz o seguinte, que a família ela é um sistema regido por regras que apresentam uma certa hierarquia entre os membros. E aí, galera, ela traz um conceito de família bem simples, mas bem interessante, muito linkado à sistêmica, que ela diz o seguinte: a família ela pode ser comparada a um mobile infantil. Sabe aquele brinquedinho que fica em cima do berço, que a criança fica brincando? Então, cada peçazinha do mobile é um membro da família. E aí ele funciona, né, num movimento único. Se por um acaso a gente para ou retira algum desses elementos do mobile, o mobile não perde a função de mobile e ele não para de se movimentar. O que acontece? Ele rearranja. Ele pode movimentar de uma forma diferente, ele pode balançar de uma forma diferente, pode ser de uma forma não necessariamente da mesma forma que era antes, mas ele continua sendo um mobile. E assim é a família. Ela pode se organizar de uma forma diferente, pode entrar, pode sair membros, mas ela não deixa de ser família. E aí, a partir de todo esse material que a gente fez, uma pré-análise, eu passei a analisar a família através de um novo paradigma, com as influências, como eu disse, do conceito de objetividade entre parentes de Maturana e do construcionismo social. E aí eu apontei a necessidade de colocar fim a algumas crenças restritivas à verdade. Então, dizer que família é só isso. E aí a gente abre a possibilidade de acolher várias realidades diferentes, várias versões diferentes de uma realidade. E aí o conhecimento, ele não se torna mais uma imposição de fora para dentro, mas experiências profissionais em que o sujeito ele vai fazer emergir com conhecimento em toda a sua vivência, e essa vivência ela é distinta, ela difere de um sujeito para o outro. Aí, né, como está aqui, aí nesse contexto, a gente não tem um limite para o conceito de família. Então, uma organização ou outra organização, elas podem ser denominadas família, mesmo que elas sejam organizações distintas. E aí, com base nos conceitos da sistêmica, eu passei a analisar alguns filmes. Eu queria analisar vários, a Estela ficou louca, mas o tempo é curto, né? Não dava para a gente fazer. E aí eu analisei 3 filmes. Um filme clássico da Disney, não foi o primeiro filme foi da década de 30, Branca de Neve, mas eu peguei um filme clássico da Disney, que foi Cinderela. Peguei um filme, Lilo e Stitch, que ele relata a família, mas fugindo um pouquinho daquela ótica das princesas, que era mais comum nas animações da Disney, e trouxe um filme mais recente, né, que foi o Frozen, e mais especificadamente a gente analisou o Frozen 1. E aí nós passamos a análise, né? A análise que eu vou apresentar para vocês agora é só um pequeno recorte de tudo que a gente fez. Eu vou deixar bem claro que toda essa análise ela não esgota outras análises que podem ser feitas. Algumas perguntas que nós levantamos, nós não respondemos, porque a resposta ela vai muito do leitor,
Então, cada leitor pode responder de uma forma diferente e cada resposta dada pelo leitor está correta, não está errada. Então, a respeito disso, a gente trouxe as construções de família a partir dos filmes da Disney e a primeira análise que eu fiz foi sobre configurações. Quem são os pais, como a família estabelece relações. Então, partindo de Cinderela, a gente vê primeiro 3 famílias muito bem definidas. Então, a primeira família é uma família nuclear composta de pai, mãe e a Cinderela. Só que vocês analisarem o filme original da década de 50, os pais não são relatados. Os pais, eles são frutos de uma imaginação nossa e de uma narrativa que é feita através de uma terceira pessoa. Porque no filme em questão, que é o primeiro, a Cinderela já começa o filme órfã. Então, eles falam sobre uma família que pré-existiu, mas essa família não é relatada. E aí, depois, como uma tentativa de retomar a uma família nuclear, o pai casa novamente, então há um recasamento, em que aparece a segunda família da Cinderela, que é uma família composta pela madrasta e pelas filhas da madrasta, barra uma família composta pela Cinderela e os animaizinhos que com ela conviviam. E, por fim, a Cinderela retoma aquele tão sonhado felizes para sempre, com uma retomada da família nuclear quando ela se casa com o príncipe. E é interessante que esse casamento com o príncipe, depois eu vou falar mais um pouquinho, ele era uma necessidade tanto dela de retomar uma família nuclear, como dele de continuar com uma família real, porque havia uma cobrança muito grande do rei e da rainha para que ele constituísse um novo casamento. Parênteses, no filme do rei, porque também não existiu uma rainha. Como eu falei, existe um antropomorfismo muito forte presente nesses filmes da Disney, e é muito interessante no filme da Cinderela, em que ela era colocada de lado, né, como uma empregada, e os animais que relatam ela, que ajudavam, são animais da escória. Então, eram ratos, eram pombos, não eram animais benquistos pela população, o que demonstra que ela também não era benquista pela nova família dela. E aí, por fim, o Felizes para Sempre no Casamento Perfeito. O Frozen, ele já relata claramente uma família nuclear, composta pelos pais. Há uma orfandade muito presente nos filmes da Disney. E a partir dessa orfandade, ou até mesmo um pouco antes, a gente vê 2 irmãs com idade muito semelhante, sendo criadas de forma totalmente diferente, com versões de família totalmente diferentes. Então, a gente tem Ana, que é uma criança que foi amada pelos pais, mas desde a infância, sem saber o porquê, ela é afastada da irmã, e com a orfandade ela é cuidada pelos empregados. E temos Elsa, que desde a infância, através de um incidente que aconteceu com a irmã, ela é controlada pelos pais, ela é afastada dos pais e da irmã desde a infância, com a orfandade ela continua mais ainda afastada. Então, se a gente pega o perfil de duas crianças, irmãs com idades semelhantes, filhas dos mesmos pais, mas que são criadas de forma diferente. E aí a gente faz um recorte um pouco mais distante, que é Lilo e Stitch, onde a gente tem 2 irmãs, também visitadas pela orfandade, em que a seção financeira delas não é dada pelo casamento, como nos outros filmes, mas através do trabalho. Então, a gente tem a Nani, que é a irmã mais velha da Lilo, que trabalha muito para poder sustentar a irmã, mas que, ao mesmo tempo, tem que provar o filme inteiro que ela é capaz de assumir o papel de mãe. Porque existe um assistente social que, a todo momento, quer retirar a Lilo da Nani para poder colocá-la numa adoção que, muito provavelmente, vai ser numa família nuclear. E um antropomorfismo na presença do Stitch, que é um extraterrestre, que cai na cidade delas, é adotado como um animal de estimação e depois se torna parte da família, se torna o bebê da família. Temos um imprevisível do Prigogine, através do ponto de bifurcação, onde algumas coisas nos chamaram a atenção, do tipo Cinderela. O que é a perda de um pé de sapato? Para mim, para algumas pessoas, pode ser algo que chateia, né? Que a gente é muito apegada ao sapato, pode ser algo que não liga, mas para Cinderela fez todo o movimento de reencontro ao casamento dela para uma elaboração de uma família nuclear que era tão sonhada.
E aí a gente pergunta mais um pouco, e se esse sapatinho tivesse servido no pé de uma outra pessoa? Será que o príncipe teria casado com outra pessoa? Ou e se o sapatinho tivesse se transformado num sapato roto, como aconteceu com a carruagem que virou abóbora? E outra, o que, que seria de Cinderela se não fosse a fada madrinha? Tão presente como até mesmo um sinônimo de mãe, né? Aquela pessoa que acolheu, que presenteou uma pessoa que é a menina que era educada, que era gentil, que era humilde. E em Frozen, se Elsa não tivesse lançado um raio congelante em Anna, quando as duas eram pequenas e brincavam, será que elas seriam separadas? Será que será que Elsa teria toda essa nova concepção que ela tinha em relação a amor, a família, a cuidado? Ou será que ela teria o mesmo entendimento da Cinderela e de Anna, em que elas teriam que casar com o príncipe encantado e serem felizes para sempre? Né? E aí a gente pensa mais um pouco, e se a Elsa tivesse casado, na fase adulta dela, o marido ele iria aprovar toda a magia que ela tinha ou iria controlar assim como os pais controlaram? Lily e Stitch, se o Stitch não tivesse caído na vida da Nani, da Nani e da Lilo, será que a Nani teria perdido a guarda da Lilo? Porque ele é o responsável por toda uma mudança de olhar, toda uma mudança de pensamento que ocorre na família. Será que a Nani ela continuaria trabalhando e a Lilo dando trabalho a ponto da assistente social retirar a guarda dela e encaminhá-la a uma família nuclear? Então, são questões que acontecem no filme que parecem muito pequenas como ponto de bifurcação, algo que, na verdade, ela poderia ser insignificante, que dá todo o sentido e todo o decorrer da história desses três filmes. E aí a gente trouxe, por fim, um pouquinho sobre acoplamento estrutural, né? Na Cinderela, a gente traz a importância dos animais, que eles não são só animais de estimação, na verdade, eles são a família da Cinderela, e eles são muito responsáveis por toda a vida dela. Então, a gente vê que a Cinderela muda a vida deles alimentando eles, e eles mudam a vida da Cinderela, até na confecção das roupas e tudo mais. Voltando um pouquinho na fada madrinha, a gente pensa o que seria de Cinderela sem a fada madrinha, mas também o que seria da fada madrinha sem Cinderela? Ela só é uma fada porque ela tem a quem socorrer. Se ela não tivesse a quem socorrer, ela teria sido inútil. Em Frozen, né, a gente tem os ideais de amor verdadeiro da Elsa que são transmitidos para a irmã Anna, né? Senão a Anna poderia ter casado com uma pessoa em que ela não amava, não confiava e que na verdade só queria o reinado, só queria o trono dela. A gente vê a presença de dois sacrifícios que fazem muita diferença no filme, que é o início, o sacrifício da Elsa para com a Anna, quando ela se vê afastada da família, e ao final, o sacrifício da Anna para a Elsa, quando ela salva a vida da irmã. E aí, em Lilo e Stitch, a gente vê uma mudança muito grande da Nani em relação a Nino e da Nino em relação a Nani através de uma mudança de olhar fraternal. Então, quando o Stitch entra na vida delas, a preocupação da Nani passa de ser não só financeira, mas ela vê as necessidades amorosas, as necessidades de carinho que a Lilo estava precisando. E, por fim, né, com uma visão da construção da narrativa de família, que era a base todo o contexto nosso, a gente trouxe as diversas famílias trazidas pelo filme. Então, Cinderela, como eu disse, começa numa família nuclear, trazida pelo nosso imaginário, porque ela não é relatada no filme. A gente tem um recasamento do pai numa tentativa de construção de uma família nuclear. Mesmo que esse recasamento não seja por amor, e mesmo que a madrasta não demonstre amor pela Cinderela, mas era uma reconstrução da família nuclear. E a gente tem uma retomada da família nuclear quando a Cinderela casa com o príncipe. Em Frozen, a gente tem uma clara trazida da família nuclear, com os pais e as irmãs, uma orfandade, mas que mesmo na orfandade a gente tem a continuidade da família, a continuidade da família. Ela deixa de ser nuclear, mas entre as irmãs existe uma família. E aí, mais interessante ainda, entre as irmãs e um monte de gelo. Porque a gente pensa assim, qual a importância de um monte de gelo? Em Frozen, se ele tiver um nariz de cenoura e se chamar Olaf, ele está presente na vida das irmãs desde a infância delas.
E muito presente em Lilith, a gente tem a expressão Ohana, né, que eles trazem que Ohana quer dizer família, família quer dizer nunca mais abandonar e esquecer. Então, para eles, todos aqueles que são importantes, que são caros na relação, assim como o extraterrestre, se torna família. E aí, como considerações finais, né, temos as definições presentes no trabalho, que elas vieram trazer um novo olhar para o conceito de família. Esse olhar ele não é apontado pelo autor, pelos autores, mas ele é com base em diversos olhares pautados no observador. E aí, a partir do surgimento do pensamento sistêmico, aquela mesma situação, se ela é olhada por duas pessoas ou por pontos de vista diferentes, elas podem ser definidas de forma diferente, mas sem perder a característica, assim como uma família. Elas podem ser de formas diferentes, funcionar de formas diferentes, mas sem perder a característica de ser uma família. As animações da Disney, elas fazem parte da história de quase todas as crianças e adultos de hoje, então elas são responsáveis por uma imposição de conceitos na nossa vida, ela retrata a realidade de alguma forma e ela é responsável por mudar também a nossa realidade. Por isso que foi a minha escolha para ilustrar conceitos tão importantes como o conceito de família. E aí, como eu já disse antes, como qualquer obra artística, a análise que nós fizemos, ela não esgota, né, todos os conceitos, todas as observações realizadas nesse trabalho, ela só traz algum dos nossos olhares como observador do conceito de família previsto nesses filmes. E aí, diante de tudo isso, ficou claro para a gente que o observador ele é o grande responsável pelas configurações dos sistemas em que nós estamos inseridos. E no conceito em que nós estamos inseridos, não, perdão, no contexto em que nós estamos inseridos. E aí a gente não pode, de forma alguma, excluir as famílias. Então, o único conceito de família, ele deixa de existir, passando a dar lugar às famílias, né, no plural, que são constituídas de formas diferentes, em tempo e locais diferentes, mas sem perder a característica e a denominação de família. Então foi isso que eu trouxe, né? Na época meu filhinho estava com 6 meses, aí a gente vestiu ele de Stitch. Mas eu agradeço a vocês, agradeço mais uma vez a Estela por toda a orientação, por não ter me deixado desistir, que eu conto para vocês que eu pensei em desistir e eu não teria formado até hoje, né? E a gente foi até o fim, deu uma enxugada, deu uma reduzida, foi um trabalho que eu gostei muito de realizar. E aí eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado. Não está ainda disponível na biblioteca, né, Estela? Porque nós vamos terminar, na verdade, constituir um artigo, mas assim que tiver o artigo, a Estela passa para vocês e aí vai ser liberado posteriormente na biblioteca. Foi isso, muito obrigada. Gente, obrigada a você. Muito legal. Pessoal, foi muito gostoso o trabalho com a Gisele, sabe? Ele foi muito interessante, dava tanta abertura, a gente viajava como observadores aí no trabalho dela, tá? Vou pedir para o pessoal que tiver questões, colocarem no chat, que a gente vai estar passando para outra apresentação. Marina agora também vai estar discutindo animação com o filme Viva, a Vida é uma Festa, tá? Esse daqui eu estou super curiosa de ver ela apresentando também, que não fui eu quem orientou. Fiquei sabendo na pós-graduação. Marina, com você, se apresenta e boa sorte. Bom dia, né? É um prazer estar aqui, Estela. Muito obrigada pelo convite, porque eu amei o meu TCC. Eu não vou ser modesta, né? Assim, eu gostei muito de ter feito. Né? Quem foi minha orientadora foi a Patrícia, né? E quem foi o meu leitor foi o Vilmar está até aqui, né? Deve lembrar um pouquinho aí do meu trabalho. E eu queria sempre, assim, eu estava muito em dúvida no meu TCC. Eu cheguei no 9º período, assim, muito perdida. E foi numa aula de terapia de família com a Patrícia que ela falou do filme Viva. E me deu um insight, me deu um estalo e falou, eu vou falar dele. Porque eu queria, desde sempre, trazer alguma coisa com relação à arte, mas eu não sabia como, né?
E as duas grandes temáticas de Viva é a arte e a família. Né? Então, eu consegui juntar os dois e colocar uma perspectiva aí muito boa, né? E eu trouxe, assim, em primeiro momento, por que Viva? Né? Porque esse filme, eu vi ele no cinema quando ele lançou aqui no Brasil em 2018, e eu entrei em prantos, assim, né? Eu chorei o filme inteiro, o cinema olhava para minha cara e eu lá chorando horrores. E eu fiquei muito emocionada com tudo, com todas as imagens, com todos os simbolismos do filme, como ele relata a família, né? O desfecho final, que é maravilhoso. Então, eu peguei isso, né? E eu trouxe essa questão da arte muito no meu TCC, justamente porque Vygotsky traz esse conceito, né? A arte como catarse, né? Qual que é a sua reação quando você vê uma arte, quando você entra em contato com uma obra de arte? Qual que é a sua reação? O que isso desperta em você? Quais os sentimentos que surgem? E isso abrange para muita coisa, né? Isso abrange para a vida, né? Qual que é o nosso sentimento com relação ao que está acontecendo no mundo aí? E eu trouxe o Viva também, porque ele tem uma constituição familiar fantástica, fantástica. Até pegando um pouquinho do gancho da Gisele, Viva, a família é inteira, né? A família, tem a família nuclear, tem os tios, tem a avó, tem a tataravó, e tem os amigos da vila ali. Então tem muita gente, é uma família muito grande, né? E só para contextualizar um pouquinho, não sei se todos aqui viram Viva, né? Mas é a história do Miguel, né? Miguel Rivera, ele tem 12 anos, ele vive na cidade de Santa Cecília, né? No México. E o sonho da vida dele é ser músico, né? Mas o que acontece? O filme ele começa contando a história da família dele. Qual que é a história da família dele? A tataravó do Miguel, né, amava música, ela foi casada com um cara e eles amavam a música. E esse homem, esse tataravô, decidiu sair da família, né, embora, para viver o sonho dele de ser músico e nunca mais voltou. Né? Essa tataravó, ela teve que se virar para cuidar da filha dela, e o que ela fez? Né? Ela abriu uma loja de sapatos, consequentemente, todos da família Rivera se tornaram sapateiros, e a tradição e a cultura da família começou a perpetuar aí por essa tataravó. E teve esse rompimento, nada de música na nossa família. Né? A música destrói famílias. Né? E foi a partir dessa visão que eu trouxe alguns conceitos da sistêmica. Né? O primeiro deles, o grande, né, conceito que eu explorei muito nesse filme, foi o mito familiar. Né? Para a sistêmica, assim, o mito familiar ele é um sistema de crenças. Né? O que essa família acredita? Como que ela se reorganiza? O que é passado de geração em geração? O mito, às vezes, pode ser tão forte que ele vira um tabu, ele vira algo sagrado e nenhum dos membros questiona, né, ou fala alguma coisa sobre isso. Né? Ele vira, e quando alguém tenta fazer isso, isso vira um segredo. Você não pode falar sobre isso. Isso é proibido. Né? Tanto é que o tataravô, ele nem tem foto na oferenda, né? Porque lá eles também... O filme, ele traz essa cultura do Dia de los Muertos, no México também. Então, o cara foi apagado, né? A família apagou essa pessoa. Ninguém fala sobre ele, ele não tem foto na oferenda. Então, a gente não pode tocar no nome dele. O que a gente sabe e o que vocês têm que saber é que ele abandonou a nossa família e foi embora. E é por isso que a música não pode aqui. E isso causou no Miguel, assim, uma questão, né? Porque ele tinha que honrar a família, então ele não podia mexer com música, mas ele fazia escondido, né? Ele treinava o violão sozinho, ele ouvia as músicas sozinho, ele treinava, ele tinha esse sonho sozinho, né? E o que acontece, assim? Tem outros conceitos da sistêmica que eu também trouxe, que é também, né, a cultura da família, um sintoma e um processo de diferenciação. Então, como assim, né? O Miguel, a partir do momento que ele descobre que o tataravô dele poderia ser o Ernesto de la Cruz, que foi o cara mais famoso da cidade dele, ele denuncia. Ele denuncia isso para a família. Ele aparece, ele pega o violão, ele sobe lá no telhado e fala: o meu tataravô foi músico, eu quero ser também. Isso vira um sintoma, né? Porque a família, desde a tataravó até o Miguel, todas essas gerações, eles funcionavam para manter a homeostase, para manter a família funcionando daquele jeito. Eles só sabiam um jeito de funcionar. E até o Miguel estava dando certo, né? O modo de funcionar deles funcionou até o Miguel chegar, né? Eles
baniram a música, todos viraram sapateiros, eles mantiveram o negócio deles, e aí eles conseguiam manter a homeostase. Quando vem o Miguel para quebrar e para fazer essa denúncia, vira um sintoma, vira, né, isso mexe com toda a estrutura da família, isso mexe com todas as crenças, e a avó dele destrói o violão e fala, não, você não pode, vira um sintoma, né? E como que eles vão resolver esse sintoma? Como que vai resolver esse problema? Aí começa, né, o grande problema aí do filme nesse sentido, né? Então, o Miguel, ele acaba indo para o mundo dos mortos, né? Acontece umas coisas aí no filme que ele vai para o mundo dos mortos e ele tem contato com a família falecida dele, né? E essa família falecida segue a mesma cultura da família viva. Nada de música, você não pode ser músico. Tanto é que para ele voltar para o mundo dos vivos, ele precisa receber uma bênção. E a tataravó dele, quando vai dar essa bênção, fala assim, olha, você vai voltar para os mundos dos vivos, mas a condição é que você esqueça a música, não toque mais violão, siga sua vida. Ele não topou, né? E depois ele descobre que o tataravô dele, na verdade, era um outro homem. E aí ele descobre a versão desse homem, porque a família, toda essa cultura foi construída a partir da visão da tataravó. A visão dele foi completamente apagada. Quando o Miguel descobre a versão dele, que na verdade ele quis voltar para casa, mas ele foi morto no caminho, e toda a família começa a descobrir isso, e, né, começam a se perdoar e começam a ajudar, isso vai mudando um pouquinho. Né, o ponto de vista que foi apagado veio à tona. Então, isso ajudou na resolução de um certo problema aí na família. Quando ele volta, né, e ele volta para o mundo dos vivos, acontece para mim a cena mais linda do mundo, né? Por isso que eu associo com a arte, que ele toca o violão para a bisavó, né? Que é a mais velha que está viva, e ela relembra de tudo. Ela tem uma doença, não fica explícito no filme qual, né? A gente suspeita que é um Alzheimer aí, né? Mas não fica muito claro no filme. E ela relembra. Aí ela pega as fotos do pai, ela pega as músicas do pai, ela pega as cartas do pai. Nisso a família inteira está vendo, a família inteira está reunida. Então, nesse momento, acontece uma reorganização do sistema familiar, por causa da música, por causa da versão que a bisavó trouxe, que estava apagada nessa cultura, não né, introjetou a visão do Hector, que era o tataravô. E quando isso aconteceu, todo o sistema familiar muda e eles se reorganizam de uma forma que é muito mais saudável para eles e para o Miguel. Tanto é que a última cena do filme é o Miguel tocando, outras pessoas da família cantando e dançando, outros trocando outros instrumentos. E no final, né, no início, eles falam, a família é a coisa mais importante do mundo, por isso que você não pode ouvir a música, né? E no final, a família continua sendo a coisa mais importante do mundo. Eles não mudaram essa ideia. A família é importante, mas eles se reorganizaram. E essa questão da diferenciação que eu trouxe também foi mais analisando o Miguel, né? Porque a família tem esse conceito, né, de diferenciação. Quanto mais diferenciado você é, mais tem uma certa independência. E quanto menos diferenciado você é, mais a família é fusionada, né? Mais eles têm menos trocas de ideias ali, são mais juntinhos, fusionados mesmo. E a família do Miguel era uma família muito pouco diferenciada, né? Eles tinham as mesmas ideias, eles tinham as mesmas crenças, eles seguiam as mesmas profissões, né? Eles iam ali todo mundo no mesmo ritmo. O Miguel já era um pouco mais diferenciado, né? Ele já foi para essa parte da música, ele já tinha outras ideias, ele já tinha outras opiniões, ele já foi mais contra a família dele. Olha, eu gosto de vocês, eu amo vocês, mas se vocês me impedirem de seguir o meu sonho de ser músico, tchau, né? Um beijo, fui com Deus, né? E a partir do momento que ele vai trabalhando essa diferenciação no filme também, né? A família também vai se diferenciando, né? E quando a gente fala que a família é um sistema muito louco, assim, né? Porque todos ali estão juntos, todos são responsáveis, e a partir do momento que uma pessoa muda, né? O sistema dá uma mudada ali também. Ou causa um mal-estar, ou causa uma reorganização, né? Ou acontece, vem um sintoma à tona,
né? Então, nós estamos todos envolvidos aí. E o Viva traz essa perspectiva, né? Uma pessoa, né, o Miguel, foi suficiente para mudar a configuração de uma família inteira, né? E trazendo aí outros pontos de vistas, né, outras perspectivas, né? Por isso que eu gostei muito, muito, muito de fazer esse trabalho, né? Paralelamente, né, a Estela falou para eu focar um pouquinho mais na família, mas eu trouxe muito essa questão do desenvolvimento artístico, né? Como que a criança ela precisa da arte para se desenvolver, né? Quando o Miguel ele estava sendo podado, né? Você não pode ouvir, você não pode tocar, você não pode. A expressão artística dele ficava um pouco definhada, assim, né? E a partir do momento que ele foi sendo incentivado, que ele procurou e que ele teve contato com o mundo dos mortos, que a família se abriu, que a configuração mudou, ele já conseguiu se expressar bem melhor, né? Isso fica claro no filme. Ele toca o violão, né? Bem tímido ali, né? No final ele já tá pulando, já tá pegando violão e cantando, e segurando no colo, assim, indo. Então muda muito assim como que a arte também ela é importante para o desenvolvimento do sujeito, né? E qual é a reação que a gente tem quando a gente vê uma obra de arte, né? No meu caso, quando eu vi o filme, né, e que eu chorei horrores, e no caso do Miguel, né, assim, quando a relação dele com a música, né, a relação de alguns membros da família não era desse jeito, mas para ele foi, né, uma mesma coisa, o mesmo instrumento musical, como que ele pode ser diferente para diferentes pessoas aí. E como que a expressão artística favorece a criatividade, né, e várias outras questões psíquicas e emocionais aí, que a gente não pode, né, deixar de dar valor também, né. Então, foi isso, né? Eu adorei fazer esse trabalho, eu adorei que juntou os dois, né? Quando a Patrícia falou do filme, que me veio um estalo, eu falei, tô feita, né? Que juntou a arte, juntou a família, juntou tudo que eu queria falar. Foi muito gostoso fazer, foi muito gostoso pegar esses conceitos e colocar no filme, assim, né? Agradeço muito a Patrícia, né? O Vilmar também, Estela, muito obrigada pelo convite de novo. Né, assim, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto posteriormente, assim, você me ajudou demais, várias vezes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu realmente foi um trabalho que eu amei fazer. Marina, muito obrigada por você ter trazido o seu trabalho. Ouvir você falar é uma delícia, né? Mas eu até queria falar para o pessoal, falar assim, ó, gente, elas amaram fazer o trabalho, o TCC é fácil, sim, a gente sabe que não é fácil, mas depois a gente ama, tá? É um percurso de dúvidas, os caminhos vão sendo trilhados. Então, é legal vocês poderem ouvir que também é descoberta, também são escolhas, também são insights, né, do que vai acontecendo e do que pode ser feito, e até trazer essa satisfação com o trabalho depois de feito. Agora, o percurso dele é muito interessante também, vocês crescem muito, mas nem sempre é fácil, né? Estela, e foi até uma coisa que eu falava com a Patrícia na época, porque assim, quando a gente está no início da graduação, que a gente escuta TCC, Uhum. a gente tem medo desde o primeiro dia de aula, né? Quando chega no TCC, a gente fica morrendo de medo, a gente acha que, né, a gente, enfim, vai ser um bicho de sete cabeças, mas para mim foi menos, lógico, foi estressante, Uhum. foi difícil, né? Não é um percurso aí tão fácil, mas para mim foi menos difícil do que eu achava que era. Eu acho que a gente tem tanta expectativa de que vai ser muito ruim, que vai ser muito difícil, né? Que Não. a gente chega com muito medo, eu acho também. E aí é super legal, tá? Assim, não é um mar de rosas. Você, Não é. tem escolhas, tem que estudar, tem que ler muito, mas eu acho muito legal vocês estarem trazendo, né? Acho que é a segunda fala, porque a Gisele falou, quase que eu desisti, né? Mas não desisti. Então, ó, gente, é muito gostoso, mas aparecem percursos, não desistam, porque os trabalhos acabam saindo, às vezes, muito bonitos, tá? E vocês crescem muito nisso e podem aí ir levando como parte da história de vocês. Obrigada, Marina. Obrigada, Pessoal, gente. perguntas, vou pedir para pôr no chat de novo e nós vamos passar. Agradeço as duas, ninguém passou aí de 20 minutos, estamos tudo dentro do horário. E agora o Rodrigo
vai falar. Agora é um filme, agora não é animação, é a história de um casamento, né? Que é interessante também, não tem essa linguagem tão lúdica como dos outros dois. Então, agora vai ser uma concepção sistêmica desse filme aí, centrado num casal, e não necessariamente só na família, como vimos até agora, com essa pegada lúdica também. Rodrigo, se apresente e fique à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu formei recentemente também. Eu estudei na turma da Gisele. E hoje, né, eu sou psicólogo. Eu trabalho, né, com casais e individual, de forma individual também. Não estou atendendo famílias, porque não teve essa demanda ainda. Por enquanto, estou só com casal individual. E faço atendimento de família numa clínica voltada para a saúde mental e para dependência química. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferenciação de casais. Estou só tentando abrir aqui, professora, meu PowerPoint. Vamos ver se abre. Carregando. Está um pouco pesado. E é isso. Eu fiz a monografia com a Estela no semestre passado, né? Escolhi o filme de História de um Casamento muito pela teoria. Eu queria usar essa teoria em algum filme. E foi o filme que eu achei mais... que os conceitos ficaram mais explícitos, assim, né? Para abordar. Então, foi isso. Deixa eu ver se o slide abre. São os mesmos slides, Rodrigo, da época ou não? Eu fiz leves alterações, mas é o mesmo. Então, aguarda aí os seus. Okay. Abrir aí. Você não quer tentar de novo? Tá carregando. Deixa eu ver. Será que se eu compartilhar a tela... Não sei. Ó, mais fácil? colocaram aqui que você tem no Instagram uma página muito legal sobre psicoterapia sistêmica. A Flávia colocou. Eu fiz essa página mesmo recentemente, mas pretendo me dedicar mais para ela depois, porque tem sido bem corrido, assim, né? A clínica, consultório. Mas eu gosto muito, assim, de compartilhar as coisas lá. Deixa eu ver. Perguntando qual que é a página. Chama Psi Sistêmica. Deixa eu escrever aqui. Assim. Se não carregar, eu vou compartilhar minha tela, por causa do horário, né? Eu acho mais fácil. Deixa eu tentar. Acho que eu vou compartilhar minha tela mesmo. Uhum. Tá aparecendo? Foi. Tá, deixa eu apresentar. É mais fácil. Bom, então, o tema, né, foi diferenciação de casais, e aí eu fiz, então, uma análise do filme História de um Casamento à luz da teoria boêmiana. A Marina, agora, que apresentou antes de mim, ela fez uso, né, de muitos conceitos da teoria boêmiana, né? Então, por exemplo, a transgeracionalidade, diferenciação, então vai ficar até mais fácil, assim, de eu apresentar. Então, né, a minha monografia foi orientada pela professora Estela e teve outra professora, Ana Paula, como leitora. Então, né, antes de falar do filme, eu foquei, ao escolher o filme, eu pensei muito na questão das dificuldades de ser casal, né, na contemporaneidade. E uma dessas maiores dificuldades é a de conciliar a sua individualidade com a conjugalidade. Por quê? Na formação do casal, a gente tem duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, gostos diferentes, histórias de vida diferentes, que vão se unir para formar uma identidade única enquanto casal. Então, é muito difícil, né, conciliar essa individualidade com a conjugalidade. Muitas vezes, os casais acabam se misturando muito ali, perdem a sua individualidade. E
isso, né, pode não ser muito bom para eles. Então, pensar nessa dificuldade, né, me remeteu para a teoria do Bowen. E o Bowen, né, ele coloca que sempre há uma força vital entre a pessoa ser impulsionada para a família e ela ser impulsionada para a sua individuação. Essas duas forças vão se estar presentes ao longo da vida da pessoa. E ele fala, né, que esse processo com a nossa família, a princípio, ele vai resultar em modos de funcionar das pessoas. Então, as pessoas podem ser ou mais diferenciadas ou mais indiferenciadas em relação à sua família de origem, aos seus pais, seus avós, né, os responsáveis ali por terem cuidado dessa pessoa. E esse nível de diferenciação ou indiferenciação vai acompanhar ela nas outras relações também. Então, aqui, o slide está aparecendo? Só confirma para mim, alguém. Está aparecendo sim, Rodrigo. A gente está conseguindo visualizar. Tá, teoria boeniana, então eu deixei uma foto do Bowen. Esse é o ator que eu usei. E aí aqui são os conceitos. Então, o primeiro conceito é a diferenciação. Ele fala, né, que cada pessoa estabelece maneiras diferentes de se relacionar, podendo ser ou mais diferenciadas. E aí ele coloca, como que a gente sabe que a pessoa é mais diferenciada? Ela consegue manter mais a individualidade dela, ela consegue se relacionar de forma mais objetiva e racional, e do que indiferenciada, que seriam pessoas, né, que se misturam mais nas relações e se relacionam de forma mais reativa, mais emocional. Então, eu vou falar só dos 5 primeiros conceitos, tá, gente? Não estou apresentando minha monografia mais, então vai fluir mais a parte do filme. Então, o segundo conceito, né, é um rompimento emocional. O Bowen vai falar que muitas pessoas, que uma forma de lidar com a indiferenciação com a família é você romper com ela. Você não se resolve com ela, né? Você simplesmente corta o vínculo, para de conversar. Então, assim, é bom destacar, às vezes a pessoa muda de cidade, né, e se distancia da família, mas ainda tem uma presença, ainda se faz presente de alguma maneira. Agora, quando a pessoa só rompe, né, só corta esse vínculo emocional, então ele fala que pode indicar uma relação de indiferenciação. O processo de projeção familiar é um processo, né, que vai ser a transmissão desse nível de diferenciação dos pais para os filhos. E o processo de transmissão multigeracional seria a transgeracionalidade, que a Marina falou agora também. Então, é uma transmissão de informação psíquica de gerações para gerações. E é resultado desse nível de diferenciação. Então, né, ele inclui a questão dos mitos, né, dos segredos familiares, das formas de se relacionar, dos valores, das expectativas que a família coloca sobre você. E o último conceito que eu vou falar hoje é a triangulação. Então, o Bowen fala, né, que quando duas pessoas entram em um conflito, elas tendem a ficar mais ansiosas e é comum que uma delas, então, resolva isso buscando uma terceira para dissolver essa ansiedade, essa tensão. Isso marca, então, um processo de triangulação. Então, aqui está uma foto do casal do filme, né, com a Scarlett Johansson e o Adam Driver, eu acho, que é o Charlie e Nicole, os personagens. Então, um resumo do filme. O filme, né, ele vai acompanhar o processo de divórcio do casal, e os membros do casal, eles trabalharam juntos por muito tempo em uma companhia de teatro em Nova York, e aí eles vão se encontrar, então, depois de muitos conflitos, em uma batalha pela guarda do filho de 8 anos, o Andy, ao verem o processo passar para o litigioso. Então, durante o filme, a história e a dinâmica do casal vão ficar bem explícitas para o espectador, as suas relações com a família de origem também, a dinâmica entre eles, os sentimentos, né, que ambos nutrem um pelo outro, em relação até ao próprio processo de divórcio. E o filme também demonstra, né, como o divórcio pode ser um processo bem desgastante e doloroso para eles, né, acionando dores e mágoas subjetivas. Então, antes de eu começar a falar dos conceitos, eu quero retomar um pouquinho eu preciso falar isso, que depois dessa apresentação maravilhosa da Gisele, né, gente, o que eu vou apresentar aqui é a minha visão como observador, é um recorte meu. Se fosse outra pessoa falando, provavelmente ela teria o foco, né, e o olhar para outros aspectos. A gente sabe que a ciência ela não é neutra, ela não é tão objetiva, e ela depende, sim, do olhar do observador.
Então é importante aí colocar a nossa objetividade entre parênteses, como a Gi falou. Então, em relação a esses conceitos, né, diferenciação, rompimento emocional, processo de projeção familiar e processo de transição multigeracional. O filme ele começa numa cena de terapia de casal. O terapeuta pede para eles escreverem uma carta um para o outro. A minha hipótese, né, é que ele esteja ali tentando fazer eles se ouvirem, para eles tomarem um pouco de distância dos acontecimentos, né, escreverem sobre, elaborarem-se melhor e conseguirem ler para o outro, para eles se ouvirem. Mas nessa cena, né, a Nicole ela reage mal a essa dinâmica e já mostra o desgaste da relação. Tanto que ela já estava muito sobrecarregada, tanto que para ela precisava fazer um movimento ali de mudança. Então, nessa cena, né, eles começam lendo as cartas. Então, em relação à família do Charlie, o que a gente sabe dela? Há indícios de um rompimento emocional, né? A Nicole, na carta dela, menciona só ter encontrado a família dele uma vez, e eles estão juntos há 10 anos. Então, a Nicole também menciona Charlie ter dito a ela sobre muito álcool e violência na infância dele, mas não detalha muito além disso. E, né, tem uma fala também, mais para frente do filme, que o Charlie está já no processo de divórcio, consultando um advogado, e aí o advogado dele fala, por que você não... vamos tentar tirar dinheiro da mãe dela. E ele fala, não, eu sou amigo da mãe dela, a família dela é a minha também. Então, esses são os dados que a gente tem em relação à família do Charlie. E em relação à família da Nicole, nós somos apresentados, né? A mãe, Sandra, e a irmã, Cassie. A gente sabe que o pai faleceu. Então, o Charlie, ele menciona, né, a Nicole ser muito próxima da Sandra e da Cassie. E, por parte da Sandra, a gente percebe, né, que tem uma dificuldade ali dela reconhecer um pouco o espaço da filha. Então, a gente vê um pouco dessa indiferenciação da relação. Logo na primeira cena que ela aparece, né, a Nicole está indo no banheiro, e aí ela entra no banheiro conversando sobre o relacionamento da Nicole com o Charlie, né, falando sobre separação, né, que ela não deveria separar. E aí a Nicole fala, não, eu posso fazer isso sozinha, assim, eu posso ficar no banheiro sozinha. E aí a Sandra só ignora e continua ali conversando com ela. Então já mostra um indício de indiferenciação. E a gente vê também a Sandra interferindo muito nos conflitos do casal. Quando a Sandra fala... nesse dia, a Nicole estava dormindo com o Henry na casa da Sandra, da mãe. E aí a Sandra fala, tipo, vocês dormem na mesma cama sempre? Aí ela fala, só de vez em quando, mas não conte pro Charlie, porque ele não gosta quando a gente faz isso. E aí a Sandra fala, eu concordo com ele. E a Nicole responde, que novidade, né? Assim, você concordando com ele. Então dá a entender, né, que a mãe dela sempre costuma concordar com o genro, né, com o Charlie. Então, diferenciação a gente vê aí no Charlie, tanto no Charlie quanto na história da Nicole, a gente vê indícios de uma relação de indiferenciação ali com a família. Então, é isso, vamos para frente. Então aqui eu deixei uma cena do filme que é uma das mais fortes e ela explicita muito essa questão da transgeracionalidade, né? Porque nessa cena os dois vão reconhecer o papel que a família de origem teve na relação dos dois. O Bowen, ele fala, né, que antes de se formar como casal, a gente passa por um processo de diferenciação na nossa família de origem. E, né, quando a gente sai desse processo, a gente vai se relacionar com outra pessoa na vida adulta, mas que o nosso nível de diferenciação e essa influência da família vai impactar muito, né? E ainda mais se a gente não tivesse se diferenciado tão bem e construído a nossa individualidade para além do que a família coloca para nós. Então, vou ler o diálogo rapidamente, que vocês vão ver bem esse conceito bem explícito. Eles estão discutindo sobre, logo após uma audiência que eles tiveram, né? A Nicole busca conversar com o Charlie ali para amenizar a situação, para tentar resolver. E aí eles estão discutindo e aí ela fala, você luta por algo que nem quer, está agindo como seu pai. E aí o Charlie, não me compare com ele. Não comparei, só disse que está agindo como ele. E age como sua mãe.
faz o que sempre reclamou dela. Você sufoca o Henry. Eu a amo, foi maravilhosa. Só repeti o que estava me dizendo, né? O que me falava. Como ouso me comparar com a minha mãe? Como mãe a minha mãe. Posso ser como meu pai, mas não como minha mãe. E aí o Charlie responde, sim, e é também como meu pai, e também como a minha mãe, reúne os defeitos de todos eles. Então, ele se comparando, né, com como os pais agiam nas relações anteriores e como que eles, né, absorveram essa diferenciação, essa diferenciação mesmo, assim, em relação aos pais, à família de origem. Então, eles reconhecendo a importância do papel dos pais, né, para a constituição deles. Então, aqui, no processo emocional da família nuclear, ele é um conceito que vai falar dos padrões desenvolvidos pelo casal em relação à sua dinâmica relacional e é resultado do grau de diferenciação. Então, os casais mais fundidos, eles costumam ter padrões, né, e desenvolver uma dessas 4 situações, um desses 4 padrões na relação. Ou distância emocional, ou disfunção física ou emocional em um dos parceiros, conflito conjugal e projeção do problema sobre um dos filhos. Esses 2 negritos eu destaquei na minha monografia, né, quando eu fui analisar o casal. Então, qual que era o padrão ali que o casal sustentou na relação durante esses 10 anos? Tem uma cena que a Nicole conversa com a advogada dela e ela relata a história do casamento na visão dela. E ela fala que toda vez, né, que ela tentava se fazer ser ouvida pelo Charlie, ele não escutava e voltavam a levar o casamento seguindo as vontades e decisões dele. Os 2 trabalharam, né, numa companhia de teatro por muito tempo e ela foi se sentindo deixada de lado, assim, porque ele foi focando muito no trabalho e ela era uma atriz, na verdade, e com o tempo a carreira dela foi sendo deixada de lado. Eles tiveram um filho nesse tempo, ela esperava, né, que o filho fosse ser algo dela, algo dos 2, algo que mudaria alguma coisa na relação, mas ela ainda continuou se sentindo deixada de lado. E aí ela fala que o que motivou o divórcio, o que motivou ela a tomar o divórcio, é uma situação em que ela consegue uma bolsa de estudos em Los Angeles, eles moram em Nova York, e aí ela fala com ele, olha, tem essa bolsa de estudos de teatro, e ele, a princípio, ele debocha dela, ele não leva a sério, assim, esse papel que ela consegue, mas depois ele volta atrás, porque ele pensa, se, né, ela vai ganhar dinheiro com isso, ela poderia investir esse dinheiro na companhia de teatro. E quando ele faz essa sugestão para ela percebe, né, que para ele ambos tinham as mesmas vontades e projetos. Então, quando ela fala que o Charlie não havia como algo separado dele, nesse momento ela percebe que ele não via ela como algo separado dele, né, uma pessoa que teria gostos diferentes, teria projetos de vida diferentes. Então, quando ela fala isso, ela explicita mais uma vez o alto grau de indiferenciação ali presente na relação. E então ela conta que o padrão, né, desses 10 anos, ela sempre tentava ser ouvida, ele não ouvia, né, não estava ali disposto a escutar, e eles voltavam a levar o casamento. E isso equilibrou a relação durante muito tempo. A Marina falou sobre a homeostase familiar, né, que a homeostase, ela não necessariamente é algo bom, não necessariamente por estar em equilíbrio, o casal está satisfeito um com o outro. Muitas vezes os casais, né, eles têm a homeostase, eles se equilibram em padrões ali de relacionamento, padrões de comunicação, em que um pode não estar tão satisfeito assim. Então, isso foi a análise que eu fiz em relação a esse conceito. E o último conceito, né, que eu queria falar hoje é a triangulação. Que a triangulação, ela, quando 2 pessoas têm conflito, então elas tendem, né, uma forma de resolver é buscar uma terceira pessoa para amenizar. E aí os 3 triângulos que eu analisei na minha monografia foram o casal principal com o filho, o casal principal com a mãe da Nicole, né, sogra do Charlie, e os advogados com Nicole e Charlie também. Vou falar rapidamente aqui. Deixei aqui um diálogo, né? É um momento em que o Charlie ele vai buscar um advogado
Mas a Nicole, ela já, é um filme estadunidense, então tem que pensar no contexto também. No contexto deles, quando um casal, né, tá em divórcio e uma pessoa visita um advogado, esses advogados, ele já escutou uma das partes, então ele não pega ele não prefere não se comprometer, né, pegando uma parte diferente. Então, uma coisa que a Nicole faz no filme é ir em vários advogados, né, para evitar que ele contrate um dos melhores advogados para o divórcio. E aí ele recorre à sogra, né, a Sandra, pedindo uma indicação. E ela dá a indicação. E no final da conversa, né, ela fala: o advogado vai te atender às 3 horas. Essa conversa nunca aconteceu. Então, assim, eles sabem, né, que eles não deveriam estar ali triangulando, tendo essa relação tão próxima contra a filha, né, contra a Nicole, mas é uma forma deles lidarem com o conflito de toda forma. Então, outro triângulo que eu falo também é o filho com o Charlie e a Nicole. Um momento assim que a gente vê essa tensão aumentando e o filho entrando é o momento em que a Nicole descobre que o Charlie traiu ela. E aí o Charlie tá passando o feriado com o filho, Halloween. E aí ele comenta assim com o filho: ele tá conversando com o filho sobre Halloween e o Andy comenta com ele: minha mãe disse que se eu quisesse, né, que se a gente quisesse, a gente poderia morar em Los Angeles. Essa questão de morar em Los Angeles é um conflito muito forte entre o casal, porque o Charlie queria que eles ficassem em Nova York, ela queria mudar para Los Angeles, isso tem um marco ali, né? Marcando assim a impossibilidade deles, até física, assim, de diálogo, tanto que eles estavam muito difíceis de dialogar durante a relação. Então ele fala isso pro Charlie, na hora o Charlie liga para Nicole, e aí a Nicole conta para ele que ela descobriu que ele traiu ela. Então assim, a gente vê muito ela, né, pode pensar que ela tenha falado isso pro Henry muito depois de ter descoberto a traição, porque a ansiedade dela aumentou e ela foi, então, uma forma dela diluir essa ansiedade foi chamando o filho, né, contando pro filho, falando essa questão pro filho, assim, contra o pai. Então é outro exemplo ali de triangulação. E o último triângulo que eu analiso é os advogados com o casal. A gente vê muito a posição dos advogados, assim, não tão preocupados com o bem-estar do casal, mais preocupados em validar o divórcio. Isso acontece muito. Tanto que no final, eu tô dando todos os spoilers do filme, gente, mas no final, né, tem um resultado, e aí a pessoa que ganhou, né, a guarda, tá conversando com o advogado, e aí essa pessoa, né, que representou, fala: olha, ia ser meio a meio a guarda, eu acho que ia ser meio a meio, mas eu não quis deixar, você vai ficar um dia a mais com o Henry, fala algo assim. Aí a pessoa que ganhou fala: mas eu não queria isso, pode ser meio a meio. Aí ela fala: você ganhou, aceite. Tipo assim, vendo o divórcio muito como uma competição. A gente vê muitos advogados vendo o divórcio como uma competição e buscando validar esse conflito, né? E não em resolver, e não pensando no bem-estar do casal. Então é uma triangulação também. Muitos casais, né, buscam, às vezes os casais se separam, mas eles não se diferenciam. Então, separa, mas ainda continua um falando mal do outro, um buscando formas, né, de entrar em contato com o outro, mesmo que for para atacar. E uma dessas formas é até o meio, usando, né, o divórcio, o meio do advogado. Então, acabam sendo divórcios bem destrutivos assim, para os dois. Mas é uma forma deles estarem conectados, mesmo que separados, mesmo após o término ali da relação. Então, só para finalizar, né, foi perceptível, né, o nível de diferenciação de ambos, ali influenciando na escolha deles, dos parceiros, as experiências, né, como rompimento emocional, representado pelo afastamento do Charlie da família dele de origem, por exemplo, ou então, no caso da Nicole, vivenciar essa relação de muita proximidade com a mãe, né, em que a mãe interfere nas relações, marca a forma de se relacionar e vai perpassar outras relações também, seja entre casal ou com familiares próximos. E no caso, né, no caso, em relação ao Henry, a forma de ambos se relacionarem também vai afetar o filho, de alguma forma, né, através desse processo de projeção familiar, o filho vai acabar tendo a diferenciação dele também, e quando ele for
se relacionar com alguém, esse nível de diferenciação vai estar ligado com essa experiência que ele teve com os pais, caso ele não se diferencie, né, após essa experiência. Então, para finalizar, para além do filme, né, eu termino dizendo que as experiências com a família extensa de origem vai influenciar a vivência de casais reais, apesar de eu ter escolhido um filme para analisar, isso, a teoria, né, se encaixa para casais reais também, e para casais que encontram-se presos, né, na repetição desses padrões familiares, muitas vezes, ou de padrões, né, como relacionais ou de comunicação ali, e não conseguem sair muito disso, um padrão que algum não esteja satisfeito, esteja frustrado, e muitas vezes as experiências vivenciadas anteriormente nas famílias de origem e essa repetição dos padrões podem antecipar conflitos até chegar no divórcio. Então, a importância aí do psicólogo, né, de conseguir promover essa diferenciação, ajudar que a pessoa se diferencie, quebre esses padrões relacionais, e para não precisar chegar no divórcio. Geralmente os casais já chegam na terapia, né, Estela? Pelo menos eu estou com 2 casais agora, assim, eles já chegaram bem no limite, assim. Mas eles não costumam buscar para prevenir, mas quando já está com conflitos muito agravantes, né? Uhum. Mas é uma forma também do psicólogo até trabalhar com eles depois uma prevenção, se forem continuar juntos. Então, eu considero, né, que o trabalho de terapeutas familiares, nas suas mais diversas abordagens, pode ser muito importante nesse contexto, seja contexto clínico ou em algum outro lugar que você esteja atendendo, lidando com casais, ao facilitar e possibilitar, né, que conheçam suas histórias, seus padrões relacionais, o papel de cada um na relação, o que é meu, o que é do outro, qual que é o meu limite, qual que é o limite do outro, né? Novas narrativas e novas possibilidades podem ser construídas pelo casal. Então, é isso. Minha monografia foi essa. Essa foi minha análise do filme. E é isso. Legal, Rodrigo. Muito obrigada. Valeu. Muito bom, gente. Agradeço a todos que estão aqui. A gente vai abrir agora para os debates, mas eu estou vendo, né? Dei uma olhada ali, colegas, né? Alunos de outras unidades, fazendo diferença aqui também. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu acho que um dos pontos mais positivos que a gente teve na pandemia é essa integração entre as unidades, porque nesse horário eu estaria dando aula na praça, sabe? Aí eu falei, vamos lá, minha gente, né? E trazendo também, estou vendo aqui alunos, né, do São Gabriel também, Edson, Adriene, é muito legal ver vocês aqui, tá? Então, adorei, eu acho que as apresentações mostram um pouco do percurso da teoria sistêmica e marca também a produção dos alunos a respeito desses temas. Vou deixar aberto agora para as questões, se quiserem abrir microfone, eu acho que é bem legal. E depois eu pedi para a Gisele também, para a gente tirar uma fotinho, né? Tirar um negócio aqui, como é que chama? Um print aqui para colocar depois no Instagram também, né, gente? Vale a pena, não vale? Eu sou ruim de Instagram, mas um pouquinho eu sei. Não sei postar tudo, não. Mas eu não tem coisa que eu sei. Vou deixar aberto. Quem quer trazer questões? Estela, não sei quem foi que perguntou, eu até estava com aberto aqui, mas teve uma pergunta, Não é? isso, a respeito do sapatinho, que eu achei, me perdoe quem foi que perguntou, porque Guilherme, a questão do sapatinho é uma questão do ponto de bifurcação, que é uma teoria do Prigogine. Então, o que essa teoria diz? Ela diz que algo que aparentemente é muito insignificante pode mexer naquele sistema ao ponto de alterar o sistema em alguma coisa muito significante. Então, quando eu dei o exemplo do sapatinho, foi isso. A perda de um sapatinho, que na teoria seria algo muito bobo, transformou toda a vida da Cinderela ao ponto de tudo aquilo que ela desejava na vida, que era uma segurança familiar, um casamento, partiu disso para que se tornasse uma realidade.
Então, quando ela perde um sapatinho, esse sapatinho só cabe no pé dela, o príncipe se apaixona pela dona daquele sapatinho e corre atrás. Então, é o que o Prigogine chama de ponto de bifurcação, algo muito que a gente de fora acha bobo e insignificante, mas que faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Quem tiver tendo teoria sistêmica ou já viu, gente, a gente fala, eu usei hoje, há poucos dias, um filme que chama Efeito Borboleta. O filme Efeito Borboleta, ele traz todas essas situações de pequenos eventos que muitas vezes seriam considerados insignificantes e que podem dar consequências muito diferenciadas a cada vez, dependendo porque um sistema aberto recebe informações tanto do contexto como dos elementos internos. E aí, os caminhos que vão sendo tomados por todas essas trocas, você não sabe muito aonde vai chegar, ele é muito instável. E aí, então, pequenos eventos podem dar em grandes situações depois de um tempo que você não consegue, né, prever nem direcionar para os caminhos. Então, a gente fala que durante, né, a nossa vida vão tendo pequenos elementos que vão aí direcionando as nossas experiências ao longo da vida. E às vezes a gente pensa, é tão pequeno, que consequências terão? A gente não sabe. Juntando com outros, né? Que outros eventos vão juntando com outros e vão levando a um futuro aí incerto, imprevisível. Tá? Acho que a Cibele está de mão levantada. Oi, gente, parabéns pelos trabalhos. Estela, obrigada pela oportunidade da gente estar assistindo, que foi muito legal. Eu acho que essa comunicação, né, da teoria com os filmes, isso é muito rico. Rodrigo, especialmente o filme História de um Casamento, é um filme que eu já assisti algumas vezes e que ele tem alguns pontos que eram marcantes para mim, e foi muito legal ver sobre essa perspectiva. Eu ainda não estudei o sistêmico na psicologia, mas achei muito legal, e com certeza agora eu vou olhar para ele com outros olhos, né, mais detalhada, pensando sobre esses aspectos. E no mais é isso, parabéns, gente, gostei muito dos temas, da pesquisa de vocês, foi muito rico para mim, obrigada. Legal, Gisele, gostei de ver você aqui também, Gisele da Praça, gente. Cibele, desculpa. Estou olhando para o nome da Gisele e falando com a Cibele. A Adriene colocou aqui, gostei do apontamento das triangulações. É interessante pensar em como essas interferências podem afetar o sistema. É muito interessante. As triangulações podem ser vistas em todos os filmes também, Adriene. Depende desse olhar e da abordagem, mas a gente sempre sabe que na sistêmica a gente tem que ir além de relacionamentos duais, pensar quais são as outras pessoas que interferem, tá? Legal seu apontamento. É Adriane São Gabriel. Edson, São Gabriel. Quer perguntar, Edson? Oi, galera. Boa tarde. Bom dia, né? Essa é meio-dia, boa tarde. Mais ou menos. Primeiramente, quero agradecer, porque foi muito bom as apresentações. E eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para a Marina. Você fala sobre os filmes Viva a Vida Monteiro. Como que ela vê essa... Parei de ouvir. Você consegue me escutar? Porque o local que eu estou está com um barulho muito grande. Por isso que eu botei. Mas está dando para escutar? Tá. Eu queria ver com a Marina como que ela percebe essa questão do processo de autonomia que vai acontecendo com o personagem principal, mediante a família. Como que é isso, da sua percepção? Como é que você percebeu essa situação, esse desenvolvimento do Miguel, criando aquela autonomia, criando um sentido de se diferenciar da família? Essa eu não entendi muito bem, porque o seu áudio ficou meio ruim para mim. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu acho que ele está pedindo, Marina, para você falar um pouquinho mais da autonomia que o Miguel vai mostrando no desenvolvimento dele e esse contato com a família, sabe? Uhum.
esse conceito, né, de autonomia, quando a gente vem, nossa, eu sou menos, mais, né, isso também se desenvolve, né? A gente vê que para uma pessoa ela ter autonomia, ela também precisa de alguns estímulos ali para ela desenvolver isso nela, né? O Miguel, ele desenvolveu assim, né, de uma forma relacionada com a arte também, é o que eu acho, é o meu ponto de vista, assim. Antes dele descobrir, né, dele achar que o Ernesto de la Cruz era o tataravô dele, ele ficava aí no limbo, né? Ele falava, eu vou manter aqui com a minha família, eu não vou me expressar, né? Eu vou deixar, né, do jeito que tá bom. Né? Como que ele foi buscando a autonomia? Quando eventos na vida dele foram acontecendo, isso junta até com o que a Gisele estava falando, né, de sapatinho, assim, ele derrubou uma foto e ele viu um pedaço de uma foto, né? Olha como que isso mudou tudo. Né? E ele viu que o violão pertencia ao Ernesto de la Cruz e ele foi indo. Né? Assim, isso foi cada acontecimento que foi acontecendo, né, e que foi gerando um aumento da autonomia dele. Né? Isso é o que eu percebo. Teve muita relação com as coisas que ele foi descobrindo, relação à coragem também um pouco maior, quando ele viu e que ele viu que tinham pessoas apoiando ele ali. Então, acho que isso foi construindo um pouquinho a autonomia dele. Assim. E eu acho legal que tem um incômodo muito grande da família, né, Marina? A família se incomoda muito, porque como você analisou a questão do mito, Edson, que é uma questão, até que eu às vezes não entro muito nas disciplinas, mas o mito ele traz umas narrativas que a pessoa se prende ali e ela precisa pensar em alternativas. Eu acho que a Marina faz essa análise de como a arte foi uma das alternativas para o próprio Miguel conseguir superar aquele lugar onde você tem que ser desse jeito, aquela família extremamente repressora em seu modo de viver, em suas regras, em seus padrões, que você não pode escapar. E aí ele entra com essa veia. Então, assim, é muito interessante, porque Edson estava muito interessado, gente, em fazer um TCC também com a questão da transgeracionalidade. E eu acho que é isso que ele está meio pensando por aí. Eu passei muito tempo para o Edson, não sei que caminho ele está indo, mas eu me lembro muito desse interesse da transgeracionalidade também, sabe? Que você trouxe e que seu trabalho, acho que ficou muito rico, né? Com esse espaço de se tornar diferente, ou melhor. Então, trabalhar a diferenciação que uma criança, todo mundo, né, vai num processo para trabalhar a diferenciação, ela não chega de uma vez e ela vai num crescendo, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai trabalhando esses aspectos de diferenciação. É tão bom quando a gente chega a ser um jovem adulto, já com esse processo mais, né, adiantado, do que às vezes tão perdido pela ligação muito forte com a família. Vamos lá, acho que é isso, Edson. Te ajudamos? Sim, Estela, ajudou demais. Achei muito interessante. Me dá altas ideias para a monografia. Muito obrigado. Eu achei. Mais alguma observação? Só complementar uma coisa, essa questão da transgeracionalidade, ela fica muito explícita, assim, até na nossa sociedade, muito pela questão da orientação profissional, né? As pessoas, os psicólogos que fazem orientação profissional, veem muito isso, assim, às vezes os pais são médicos, esperam que o filho esteja médico, pais advogados, ou então os pais mesmo colocando uma expectativa ali para o filho, do que o filho deve seguir, e a importância, né, do filho se fazer a sua individuação, a sua diferenciação, e ver o que ele quer para ele, os gostos dele, o que é na história dele, né, vai influenciar ali na escolha. Então, é um exemplo muito explícito, assim, também, desse conceito. Bem legal. Eu não sei se alguém quer trazer mais alguma coisa.
Gente, eu acho que é isso, então. Obrigado novamente a todos. Acho que Flávia colocou várias vezes aqui também o link para vocês, tá? Então, para ter a certificação, agradeço muito a participação de todos. Acho que foi ótimo ainda poder ter uma conversa. Eu não sei se você quer trazer alguém quer, você, Flávia? Eu queria só agradecer, né, a participação da Marina, do Rodrigo, da Gisele, dizer que foi ótimo as colocações que eles fizeram. Agradecer também pela partilha, né, da monografia, esse momento que é tão difícil, tão assustador para a gente, mas que eles trouxeram com muita paixão. Eu acho que isso cativou muito a gente a continuar ativo, assim, tanto durante a mesa e pensando também nas nossas ideias quando chegar a nossa vez de fazer a monografia. Foi muito bom, parabéns, gente. Eu só queria agradecer de novo a Estela, né, pela oportunidade, desde da monografia e agora essa nova oportunidade. E estou à disposição, Estela, porque precisar, nosso artigo sair, estou aqui. Eu quero. Sei, Rodrigo. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Achei que foi ótima esse final de manhã, né? Dar uma arejada aí no nosso dia a dia, né? E ver esses filmes assim com essa paixão mesmo que a Flávia trouxe. Foi muito bom trabalhar e conhecê-los aí, poder mostrar para o pessoal. Estou vendo o Francisco aí mesmo. Nossa, como está crescido. Tá enorme já, gente. Aqui. Vai lá, olha lá. Olha a Estela. Ah lá, ah lá, ó. Ah lá. É um meninão já. Ah lá, que bonitinha. A Estela, mês que vem faz 1 ano já. Quem aguenta? Gente, vou parar de gravar. Agradeço a todos. Eu não sei onde fica essa gravação.